e aí eu tiro esse tempo para ouvir um pouco a Deus, sozinho ali. A Silmara fala, mas você fica sozinho ali? Às vezes eu fico sozinho. Sozinho é bom demais, amém, queridos? É você ali, a presença do Espírito Santo e sabendo que Deus tem colocado esse amor sobre as nossas vidas. E, amados, parece que nos dias de hoje nós sentimos falta de um pouco de amor. Quando você olha e você vai para o supermercado, você anda no trânsito, você se depara ali num local de atendimento de saúde, ali os postos, hospitais, em qualquer lugar que você esteja, parece que falta um pouco de amor hoje das pessoas, no trato, nas palavras, e até no próprio entendimento, muitas vezes, daquilo que nós precisamos ter, esse amor que traz a resposta sobre a nossa vida, esse amor que João 3,16, Deus Pai, Ele trouxe esse amor por nós. E ali Paulo, ele reforça esse amor, falando em 1 Coríntios, ali, no capítulo 13, a partir do versículo 4, e eu quero pegar dentro desse amor aqui, para nós recebermos um pouco da mensagem que o Senhor tem ministrado nos nossos corações. O amor, a palavra diz assim, que o amor é paciente, diga comigo, o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes. O amor não se ufana e não se ensoberbece. Olha, queridos, o amor é paciente. É sobre isso que quando eu preciso tomar uma decisão, na tomada de amor que está dentro do meu coração, eu preciso entender de que forma e qual é a maneira melhor, para que não seja rude, não seja severo, mas também seja sincero, de um coração puro, e também de uma direção da parte de Deus para nós, para que esse amor transforme a nossa vida, de tal maneira e nos envolva a receber da parte de Deus uma direção clara, aquilo que o Senhor já tem preparado para nós. E a única forma de nós entendermos este amor, sabendo que se eu tenho este amor, eu recebi esse amor da parte de Deus para a minha vida, eu entendo que João 3,16, Ele entregou o seu Filho, mas a palavra diz, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, ao sentido do amor, para nós buscarmos uma definição das nossas decisões, daquilo em que eu preciso diante da parte de Deus, entender o que o Senhor tem preparado para a minha vida nessa terra e viver as promessas de Deus. Quando nós olhamos para João 17, também tem um sentido para nós, quando nós olhamos para essa verdade agora. Porque, queridos, às vezes nós enxergamos o amor, sabemos que o mundo não tem esse amor hoje para transformar vidas, que está numa grande dificuldade hoje, as pessoas estão mais tensas, as pessoas estão mais ali sem paciência, com dificuldade, e a única forma que nós podemos nos aliviar diante da presença de Deus para entender o amor é através da santificação. É através de nós nos santificarmos diante da presença de Deus, buscarmos a presença do Senhor sobre a nossa vida, entender que Ele é Senhor da nossa vida, nas mais de 8.000 promessas que Ele tem deixado para nós, diante da palavra de Deus, para vivermos o melhor desta terra. E Ele diz assim, santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Como não ter santificação dentro de nós e não reconhecer o amor de Deus? Como receber a santificação sem a paciência? Como receber a santificação em alguns detalhes, querido, porque isso é um leque muito grande para nós. Mas eu só quero olhar
onde o Senhor está colocando através da bondade e através da paciência para nós alcançarmos verdadeiramente esse amor nas nossas decisões, naquilo em que nós precisamos. Talvez você tenha algo no teu coração nessa noite, que precisa tomar uma decisão, e que essa decisão ela não pode ser severa, ela não pode ser rude, ela tem que ser de uma forma branda, de uma forma que possa ser o alívio, que possa ajudar. Então eu preciso entender que na minha vida eu tenho que ter a santificação, porque o contra-ataque do inimigo vem para nos derrubar. Se eu estou preparado diante da palavra de Deus, diante do amor que já foi vertido na cruz do Calvário, e nós pegamos todos os ensinos em que Jesus deixou para nós, mesmo quando foi interrogado, em nenhum momento ele foi rude, mas ele foi santo, ele foi ali de uma forma diante da verdade, diante da lei, diante da palavra, e por muitas vezes ele questionado, ele falou, mas o que está escrito na lei? O que está escrito diante da lei de Moisés, que era a lei que estava ali, os judeus vivendo diante da palavra? Qual é essa lei que eu posso aplicar na minha vida, para que a palavra de Deus não venha de uma forma tão desonesta ao nosso coração, mas através do entendimento, daquilo que eu tenho que ter como entendimento na minha vida? Só a santificação traz esse caminho para nós, através da resposta, porque o amor de Deus, ele foi vertido, mas eu tenho que colocar em prática, eu tenho que aproveitar o dia a dia, as melhores maneiras, as melhores formas, daquilo em que Deus colocou no nosso coração, e nós precisamos estar vacinados diante dessa maldade em que o mundo e o inimigo coloca contra nós, porque quando nós demonstramos o amor de Deus, é onde o inimigo vem como contra-ataque sobre as nossas vidas. É quando nós usamos a expressão, quanto mais eu oro, mais problema aparece. Quanto mais eu creio, mais situações vêm difíceis na minha vida. Quando eu penso que está tudo bem, aí a situação começa a se agravar. De que maneira nós podemos olhar como base na nossa vida para encontrarmos? Tem uma decisão de amor que Nicodemos recebe da parte de Jesus, e ali, queridos, é uma decisão de amor. Nós pensamos que é uma forma diferente, mas em João 3, se você olhar ali no versículo 10 de João, você percebe que depois de toda a conversa que Nicodemos vai durante aquela noite, vai ter com Jesus, vai falar com Jesus, mas no versículo 10, ele fala para Nicodemos assim, ele faz uma pergunta para Nicodemos, e Jesus faz uma pergunta para nós hoje, só que Nicodemos recebe uma palavra, tu não és mestre em Israel? Tu não és aquele que ensina? Para nós hoje, tu não és aquele que prega? Tu não és aquele que está ensinando a verdade para outras pessoas? Tu não és aquele que pega a palavra de Deus como favor da tua vida e fala para os outros? Como tu não conheces? Como tu não sabes o que está acontecendo? Como tu não sabes o que é teu arrependimento? Como tu não sabes o que é ter ali na sua vida o liberar o perdão? Como tu não sabes o que a palavra de Deus está te mostrando, Nicodemos? É como se ele estivesse falando conosco hoje. Como que você não sabe? Ó filho de Deus, como que você não sabe? Quando vem a dificuldade, o amor que já foi vertido na cruz, a forma, a expressão, a maneira, a verdade, então Jesus ali está mostrando para Nicodemos como é receber o amor de Deus. Sabe, amados, o amor de Deus é demonstrado. O amor de Deus, ele não é só falado. O amor de Deus foi demonstrado na cruz. O amor de Deus não foi só uma promessa dita, foi uma promessa realizada. Amém? Como tem sido o nosso amor? Só de uma promessa dita?
Ah, eu amo. Ah, eu amo o que eu faço. Ah, eu amo o que eu tenho vivido. E aí, agora? Chegou a dificuldade. O amor não dá para ser somente falado. O amor falado, querido, é o amor que não está sendo, muitas vezes, testificado dentro do nosso coração. Por isso que Jesus teve que ir até a cruz, o plano perfeito de Deus. Foi chegar naquele momento da crucificação. Lembra o cenário, Jardim do Getsêmani. Jesus ali orando com os seus discípulos. As gotas de sangue vertendo do seu corpo. Havia tamanha angústia, tamanho sofrimento. Estudiosos dizem que quando chega uma situação de estresse tão grande, pode-se acontecer, e aconteceu na vida de Jesus. Uma situação que ali, seu próprio suor transmitia sangue ali naquele momento. E ele chega, se você se lembrar, ele vai até sozinho orar, e ele fala: Senhor, passa de mim esse cálice, eu não estou aguentando. Eu não estou aguentando tamanha situação, tamanha opressão. Ele volta, ele encontra os seus discípulos dormindo. E aí ele chama a atenção daqueles discípulos, mas para mim não é uma atenção de poxa vida, só eu trabalho aqui. Não, é aquela atenção de que está acontecendo algo no mundo espiritual para acontecer ali naquele momento, e que todos seriam salvos, não só os discípulos ali, mas toda a humanidade, para que até o dia de hoje nós podemos ter essa salvação em Cristo Jesus. O que seria vertido ali na cruz? A dor, o sofrimento, um homem demonstrando o amor, demonstrando a palavra de Deus, mostrando a sua vida, tamanha angústia. E aí ele volta e fala: bom, já que não é possível, eu vou voltar lá de novo orar. Encontra os discípulos dormindo, nem uma hora consegue vigiar e orar. Aí ele volta a orar de novo: Senhor, já entendi, se não for possível, que cumpra sobre a minha vida esta palavra. Sabe, amados, o que leva o nosso coração é quando nós olhamos para Nicodemos. Nicodemos, você sabe quem você é? Essa é a pergunta que Jesus fala. Ah, eu sou mestre em Israel. Tá bom, Nicodemos. Então, como que você é mestre e não está compreendendo? Você não quer compreender? Você não está querendo compreender? Ou você está querendo fugir desse amor que está sendo transformado a tua vida agora? Aí ele fala assim: não dá mais para fugir. Olha o que ele responde, querido. Jesus fala para ele: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E um pouco antes, no versículo 6, mas voltando, e ele olha ali para o versículo 11 e fala assim: em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando das coisas terrenas não credes, como crereis, se vos falar das coisas celestiais? Amados, nós, diante do amor de Deus sobre a nossa vida, e o amor que foi vertido na cruz, esse amor, ele está no mundo espiritual sobre a nossa vida, ele não está nessa terra. Se eu falo das coisas terrenas, você talvez compreenda, mas como que eu vou falar das coisas que são do alto? Está diante de Deus, diante do poder de Deus sobre as nossas vidas. Como você vai entender? Se você não está querendo crer, se você não está querendo olhar para Deus, eu quero buscar a presença de Deus, eu tenho que me lançar aos pés do Senhor, eu tenho que provocar no mundo espiritual algo que aconteça para que a palavra de Deus venha sobre a minha vida, e aí eu sinta a presença de Deus, porque eu estou crendo, porque eu estou vendo o Senhor Jesus tocando, ministrando e trabalhando na minha vida. Então tem que ter um testemunho, tem que ter uma forma de fazer, não é só conhecer, é se jogar, é se lançar, é estabelecer na nossa vida. E quando eu quero viver esta palavra, eu sei que o amor de Deus, através da sua paciência,
O amor de Deus através da sua bondade, o amor de Deus através daquilo que muitas vezes tira a nossa vida do propósito, tira a nossa vida ali da situação terrível, tira a nossa vida ali dos problemas. É esse amor que supera todas as coisas nesta terra. É esse amor que faz de nós vencedores em Cristo Jesus nessa terra. Mas como viver a palavra de Deus? Sabendo que as coisas são do alto, mas para viver nessa terra, tenho que viver como uma pessoa que fala das coisas sem os outros conhecer? Não, porque o teu testemunho é maior. E aí que entra a decisão do amor sobre a nossa vida. A decisão do amor é aquilo que nós testificamos nesta terra, é aquilo que nós cumprimos nesta terra. O amor de Deus, ele pode ser falado de várias formas, mas quando nós aplicamos o amor de Deus nessa terra, o mundo reconhece a glória do Senhor sobre as nossas vidas neste lugar. É quando nós oramos pelo enfermo e ele é curado. Quem crê nisso? É quando nós profetizamos e aquilo que nós profetizamos acontece em nome de Jesus. O amor de Deus é revelado sobre as nossas vidas nesta terra, mas com testemunho, com grande poder, através da sua palavra que tem santificado o nosso coração. Então eu não posso ficar sem praticar esta palavra de amor para tomar decisões sobre a minha vida. Para mim tomar decisões, eu tenho que olhar pelo poder da fé em primeiro lugar. Quando você olha para Marcos 11, e ele traz sobre aquele monte que é tão conhecido, ergue-te daqui, lança-te para lá. Olha o que fala lá em Marcos, que é tão expressivo para nós, quando nós olhamos diante de Deus, no capítulo 11, no versículo 23. Porque, em verdade, vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança no mar, e não duvidar do seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Pega essa palavra, querido, e olha, através primeiro no crer. Eu tenho que trabalhar nesta terra, crendo em algo, sabendo que é a minha vida, então eu tenho uma decisão para tomar, e essa decisão está em amor. Essa decisão está debaixo da graça de Deus, não debaixo de confusão. Essa decisão, ela está revelada ao meu coração e na tua casa, se você coloca ali junto com a sua família, sabe aquela grande reunião de família, que você fala assim, hoje a gente precisa conversar sobre um assunto muito sério aqui, turma, vamos se reunir lá, e você tem lá o seu ponto de reunião, seja a mesa da cozinha, o sofá da sala, a garagem que seja ampla, qualquer lugar que seja, e você senta com aquele pessoal lá e fala assim, hoje nós temos uma decisão para tomar aqui, o que você acha? O que você pensa? Qual é a maneira que você quer agir diante dessa situação? Você crê que aqui é onde nós depositamos a fé? Aqui é onde nós falamos assim, o amor de Deus está revelado. Porque pode ser que o pai está falando algo para o filho e o filho não está concordando. Pode ser que o filho está questionando algo para os seus pais, que os pais não concordam. E ali pode haver uma grande divisão daquela decisão, daquela situação, daquela forma que nós estamos expressando ali. Ali é que nós podemos tomar a decisão em amor. E reconhecer, se em confusão, reino dividido, vai prosperar? Sim ou não? Não vai prosperar. Não tem como prosperar, porque um está querendo uma coisa, outro está querendo outra. E ali é quando nós começamos a crer no poder da palavra de Deus, mas vamos pensar em outra situação. Naquela reunião de família,
Todo mundo está pensando da mesma forma. Não, pai, legal, que legal, vamos fazer, e aleluia. E está ali festejando, e a esposa, não, estou contigo, marido, glória a Deus. Esse homem é homem de fé mesmo, e enche a bola do marido. E ele fala para a mulher, eu sou cheio de fé mesmo, porque eu tenho uma ajudadora muito completa dentro de casa, aleluia. Olha que bênção. E aí você fala assim, filhos, estamos nessa, estamos todo mundo junto, aleluia, glória a Deus. Então vamos orar pelo propósito. Você crê que a manifestação do Espírito Santo vai chegar sobre aquele lugar? Amém. Há uma situação de amor. Então o amor, ele é revelado através de decisões. Porque quando também, no terceira hipótese, eu escondo aquilo que eu quero fazer, diante de Deus eu não vou alcançar em nenhum lugar o propósito que Deus tem para a minha vida, porque eu não vou conseguir crer, eu não vou conseguir colocar diante de Deus. Há uma divisão, reino dividido não vai prosperar na minha casa. Então eu tenho que crer e falar, ser aberto, eu tenho que demonstrar esse amor, eu tenho que demonstrar esta palavra, e quando eu preciso ajustar as coisas diante de Deus, eu vou receber um milagre de Deus sobre a minha vida. Quero que você, querido, possa enxergar lá no livro de Esther agora, no capítulo 4, do versículo 14, nós vamos ler ali só praticamente 3 versículos, se você quiser acompanhar no projetor. Ali nós temos uma condição da rainha Esther, ela é da cidade de Suzã, ela foi levada ao palácio, ela era uma jovem judia, e ela foi levada àquele palácio. O nome dela é trocado, o nome de Radassa, nome judeu, e o nome dela ali, diante da Pérsia ali, Esther, e ela é levada para aquele palácio. Eu creio, querido, que Deus já tinha um plano perfeito diante de toda a situação para livrar o povo judeu, para conduzir o povo judeu à vitória. Então, Esther agora no palácio, Mordecai fica sabendo em que agora Hamã está querendo matar todos os judeus e aniquilar, porque ele não gostava dos judeus. Então Mordecai arranca as suas vestes, se cobre de saco, de pano, se joga nas cinzas, se humilha diante de Deus. E Esther fica sabendo, mas Mordecai, o seu tio, que a criou até a ida para o palácio, ele fala, você faz parte da herança desse povo. Porque se morrer o povo lá fora e você sobreviver, está matando o teu povo, a tua herança. Parafraseando, está morrendo a sua família lá fora. Então, Mordecai traz uma palavra para ela. E ali, ela realmente foi levada diante do rei. E a palavra do Senhor diz, porque se de todo calares agora, de outra parte se levantará para os outros judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para a conjuntura como está, e que foste elevada rainha, faz uma pergunta a ela. Versículo seguinte, então disse Esther, que respondesse a Mordecai, 16, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais, por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois, irei ter com o rei, e ainda que contra a lei, se perecer, pereci. Verso 17. Então, se foi a Mordecai e fez segundo Esther lhe havia ordenado. Capítulo 5, somente o primeiro verso e o segundo verso, no capítulo 5 de Esther, está ali, ao terceiro dia Esther se aprontou com os seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de frente da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Verso 2. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela a favor perante ele, estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão, e
E Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Queridos, quando nós temos uma situação de amor sobre a nossa vida, aqui nós estamos falando de vida ou morte. Aqui nós estamos falando numa conjuntura naquela época que quem não fosse apresentado a entrar naquele palácio, naquele lugar, poderia ser morto, poderia ser levado e ser morto. Se o rei não estendesse o cetro em direção àquela pessoa que estava entrando ali para falar com o rei, não era nem diante de ameaça, era simplesmente uma conversa. Queridos, quantas vezes nós somos acuados diante da nossa fé, por aquilo que cremos, por aquilo que temos e por aquilo que somos nesses dias, aonde nós já fomos levantados. Você imagina, Deus te tirou do mundo, te tirou do pecado, te tirou da opressão, te tirou do mau caminho, te tirou dos maus pensamentos, te tirou da situação isolada, te tirou da religiosidade. Porque às vezes, amados, nós podemos falar assim, eu cresci num lar cristão, mas a tua vida talvez estava sendo religiosa, estava caminhando diante da palavra, porque papai e mamãe levavam para a igreja, porque ainda não tinha levado a sua vida verdadeiramente ao arrependimento diante do altar. Esther, preparada, jovem, levada ao palácio, tem uma grande decisão na sua vida. Quantas vezes nós temos decisão dentro da nossa casa? E precisamos tomar decisão, e essas decisões, muitas vezes severamente tomamos, erramos, pecamos diante de Deus, não conseguimos enxergar a vontade de Deus sobre a nossa vida, não conseguimos falar abertamente com o Senhor, o que Ele tem preparado para nós. Falamos, demonstramos talvez a angústia, demonstramos a insatisfação, colocamos geralmente a culpa em outras pessoas, não olhamos para dentro de nós, não olhamos para a nossa situação, não olhamos muitas vezes para aquilo em que nós estamos falando. Eu costumo dizer que tem muitas pessoas que não conseguem ouvir o que fala. Ele fala, e depois os outros falam, e ele fala assim, não falei isso. É porque você não consegue se ouvir, não consegue estar atento. Sempre tem uma dificuldade, sempre tem um problema ali à parte. Agora imagina, Deus tinha amor para derramar naquele momento? Sim ou não? Tinha. Deus estava longe de Esther? Jamais. Deus estava longe daquele palácio? Mas o palácio era uma condição totalmente diferente, era outra nação, mas Deus estava ali naquele lugar. Você crê nisso, querido? Deus está na sua vida, Deus está nas suas decisões, Deus está naquele lugar que muitas vezes, amados, nós olhamos e estamos em trevas, aonde nós não conseguimos enxergar, não conseguimos prevalecer diante da bondade de Deus, mas Deus está ali, Deus está por nós, Ele jamais vai abandonar os seus filhos, mesmo na condição que Ele está. Só que, amados, nós ficamos muitas vezes procurando aquilo que nós nunca vamos encontrar, porque não queremos enxergar. Sabe, só brincar um pouquinho, é pedir para o homem pegar alguma coisa no armário. Em primeiro ponto, esse homem consegue pegar? Consegue, né? Se o Mara fala, é homem, né? Deixa eu lá ver. Mas estava aqui, eu coloquei aqui. Chega lá, onde está o negócio? Onde ela tinha colocado. É que ficou atrás de uma garrafa, ficou atrás de uma roupa, ficou atrás de alguma coisa. Que o homem não vê, né? Ele abre, não está aqui não. Vai embora. A nossa vida espiritual está desse jeito. A gente está abrindo muitas vezes a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, recebendo conhecimento da parte de Deus sobre a nossa vida, mas não estamos enxergando. É como se passou um branco naquele momento da resposta. Sabe aquela resposta indelicada que você deu? Sabe aquele pensamento ruim que você teve e aí você pronunciou? Sabe aquela condição que muitas vezes nós levamos a nossa vida ao exagero? Aquela condição que muitas vezes nós não poderíamos estar naquela condição,
mas Deus estava. Eu gosto teve um testemunho de uma pessoa, uma americana que veio na capital, isso acho que em 2018, se eu não me engano, ela veio fazer um evangelismo na cidade, saiu com um grupo de pessoas, essa americana vinha com uma igreja e levava os jovens para sair na noite, para pregar o evangelho para os jovens. Isso é fato, aconteceu. E todas as vezes se convertia 5, 6, teve uma vez que se converteu mais de 20 pessoas, e eles saíam a pé, eles não andavam de carro, eles iam para a região mais central, ali onde ficam as baladas em São Paulo, que é a região mais nobre que existe, Vila Olímpia, Jardins, uns lugares bem poderosos, assim, de pessoas que têm condição, boa condição de vida. E aí, uma das madrugadas que essa americana veio e saíram, e eles ficavam um mês orando na igreja por um propósito: a conversão de vidas que eles nem conheciam, mas Deus já conhecia. O amor de Deus já tinha sido derramado sobre aquelas pessoas. E naquela madrugada, o líder da igreja entra junto no metrô e fala assim para a americana lá: poxa, essa noite parece que Deus não ouviu a nossa oração durante todo esse mês que nós oramos, né? E a americana falou assim: como você sabe que Deus não ouviu? Como que você sabe que uma semente é só quando a pessoa entrega a sua vida a Jesus? Quando você sabe que uma semente só é colocada na vida de uma pessoa quando ela esboça uma reação? Como você sabe que uma semente, quando é lançada na vida de uma pessoa para ela testemunhar, talvez nós nunca vamos conhecer, mas aquilo que nós semeamos nesta madrugada, eu creio, Deus já agiu naquele lugar, mas nós não vamos conhecer e nem ter fatos dessas pessoas, mas um dia elas vão procurar a igreja. Sabe por quê? Porque a nossa oração não acabou no evangelismo, a nossa oração continua para glorificar o nome do Senhor. Sabe qual é o nosso maior exemplo disso? É que nós, diante do amor de Deus, nós queremos ser imediatista. Nós queremos a solução do problema agora. O pastor não conhece a minha vida, nem sabe o que está acontecendo. O discipulador não sabe do meu problema, não sabe a dor que eu estou vivendo. O meu líder de célula não sabe nem o que está falando. Ele está falando lá, mas ele mesmo nem sabe o que é aquilo lá. Como viver o amor desse daí? Como viver essa palavra? Nós vivemos esta palavra quando Esther estava ali diante do rei agora. É quando nós tomamos coragem de enxergar naquilo que nós cremos e fazemos. Coragem de participar de uma reunião de oração. Está chovendo, caindo um temporal, vamos lá com o guarda-chuva, meia boca, aquele vento, né? Eu nunca esqueço um episódio meu que eu estava lá na Avenida do Estado, e quem conhece a Avenida do Estado sabe que alaga bastante lugar, né? Eu saí da empresa, que eu tinha ido lá fazer um serviço, estou andando na Avenida do Estado, passo o ônibus, eu tomei um banho de A a Z, porque estava todos os componentes químicos daquele rio ali, Tamanduateí, na minha cabeça, que foi de A a Z, todos os componentes ali, tinha tudo que usaram, tudo que já tinha, estava tudo ali comigo. O guarda-chuva virou de ponta cabeça. Falei, agora não dá para usar mais, né? Bom, todo ensopado, eu deixei o guarda-chuva numa lixeira que eu passei lá, e continuei andando. Sabe, queridos, mas eu tinha que continuar fazendo o meu serviço. Eu tinha que ir para minha casa, mesmo molhado, eu tinha que continuar, isso era aproximadamente umas 10 horas da manhã. Eu não fui para casa tomar banho, continuei trabalhando. Chegou de tarde, eu estava fedendo mesmo, a verdade é essa. Porque aí secou aquela roupa no corpo, e o negócio estava feio. Mas eu não parei. Mas muitas vezes, querido, diante da decisão que nós precisamos tomar, não, tem reunião de oração. Não, agora eu não posso. Agora não é a minha hora. Mas que dia vai ser? Não, agora eu vou colocar na minha agenda. E aí Deus vai olhando para todas essas decisões da nossa vida em amor. Que nós pegamos aquilo que Deus deu de precioso para nós, empacotamos e começamos a tomar a nossa decisão diante de Deus. Começamos a tomar a nossa posição diante de Deus. E nós falamos no momento da dificuldade que Esther estava ali. Imagina, querido, se a palavra de Deus não santificasse o coração dela. E se ela não fosse uma boa crente, educada
nas leis, educada nos caminhos do Senhor, ela teria posição de chegar diante do rei? Praticamente não. Mas como ela era uma mulher preparada diante de Deus, uau, ela teve coragem, ela teve o poder da palavra, ela teve fé, ela chegou diante daquela situação e falou: estou aqui agora para defender o meu povo. Se perecer, pereci. Já que o povo vai morrer na luta lá, eu posso morrer diante do rei agora. Sabe, amados, o que nos leva é que muitas vezes nós precisamos fazer as coisas de Deus acontecer dentro da nossa vida, mas a nossa palavra sempre está em primeiro lugar diante das nossas decisões, e não olhamos para o amor de Deus que está em nós. As decisões mais difíceis da nossa vida é que vai nos dar grandes sucessos diante de Deus. As decisões mais difíceis da nossa vida é que vai nos trazer a vitória do Senhor sobre a nossa vida. É que vai fazer com que o milagre aconteça, com que a palavra aconteça sobre nós, para que a unção de Deus venha e se manifeste dentro da nossa vida. E isso, querido, não é só conhecer a palavra para viver. Ah, eu conheço a palavra. Não, você tem que testificar a palavra. Tem que fazer o que Esther fez, ir à frente. Pegar todo o seu aparato, vestir a melhor roupa e ir à frente. Se colocar lá como rainha, mas também como serva. Jesus em Marcos fala que, na verdade, um ficou questionando, capítulo 10, se eu não me engano, ele ficou questionando Tiago e João. Aí um quer sentar à minha direita, o outro quer sentar à tua esquerda. Ele falou assim: meu filho, aqui não tem nada que um vai sentar à direita ou à esquerda, todo mundo é servo aqui. Você está querendo alguma coisa? Aqui eu vim para servir e todos vão servir. Versículo, se eu não me engano, termina no versículo 45. Quando nós olhamos para isso, nós percebemos o que o Senhor Jesus falou para nós, na nossa vida, como nós devemos nos demonstrar diante de Deus, porque a palavra de Deus está aberta para nós tomarmos decisões, tomarmos ali a palavra dentro do nosso coração e deixar Deus transformar a nossa vida, transformar a nossa casa. Quando nós chegamos na igreja moído, perdido, sem nada, triste, abandonado, sem unção, sem mover de Deus, sem nada, caído, depressivo, humilhado, derrotado, aí nós olhamos para Deus, nós não temos nada, não é verdade? Não temos nada, nós abrimos a nossa mão e falamos: Senhor, eu preciso de Ti. Eu já lutei, eu já guerriei, eu já caminhei. Um já foi na igreja A, na igreja B. Na igreja que eu falo não é a igreja de Jesus, não, na igreja de outras coisas. Na igreja A, na igreja B, na igreja C, já passou por todo o abecedário que existia de igreja. Já tentou toda a forma. Já fez isso, fez aquilo, já colocou água fora de casa, água dentro de casa, já acendeu aquilo que tinha que ficar lá fora, outro que acendeu aqui dentro, já fez tudo que podia imaginar. E nada adiantou. A sua vida continuava ali no desespero, no fracasso. A sua vida sempre continuava pendente diante de uma situação. Aí você encontra Jesus, diga glória a Deus. Chegou na igreja, o fogo cai, os irmãos estão pulando lá, aleluia! E o culto está fervendo, e o louvor está caindo, e o céu está se abrindo. Aí você fala assim: hoje é dia de salvação, eu vou lá e glória a Deus, aleluia. Sabe aquele pentecostal, aleluia, glória a Deus, daquele de pulo e tal. E aí o cara vem à frente e fala assim: eu não tenho nada mesmo, perdi tudo. É como, eu não sei se você já foi assaltado alguma vez. Eu trabalhava de office boy, eu fui assaltado 5 vezes em São Paulo. E uma delas foi muito interessante, porque aí na primeira vez roubaram um relógio bom meu. Eu só comprei relógio de barraquinha, aqueles de R$20 hoje, R$30 hoje. Naquela época lá eu nem lembro qual o valor. Mas eu comprei um relógio que era de barraquinha, daquele do Paraguai, falso. E eu estou lá, eu andava com o RG no bolso de trás, não andava com carteira. E andava com os passes no bolsinho menor da calça jeans, sabe? Quem já andou de calça jeans e anda sabe, né? Que lá o metrô estava ali, os passes de ônibus estavam tudo ali e tal. E eu tinha, eu acho que, um pouquinho de dinheiro no bolso. Aí eu estou no Vale do Anhangabaú, chegando 6 horas da tarde no Vale do Anhangabaú, lotado. Subi no ônibus, aquele ônibus que vinha ali
da região da Rebouças ali, era o ônibus que subia daqueles shopping que tem ali, então sempre subiam uns caras bons de dinheiro, e eu subi, o cara ficou do meu lado, falei, esse cara vai me roubar hoje. Aí foi esvaziando, e eu levantei do banco, ele já juntou a mão em mim, assim, fica aí. Falei, cara, eu não tenho nada. Ele falou, não, e essa pasta aí? Eu falei, só tem papel. Ele falou assim, não, abre a pasta. Eu falei, cara, só tem papel nessa pasta. E ele abre, eu estou pedindo para você abrir a pasta. Eu falei, o cara no meio de todo mundo, me roubando no ônibus. Sabe quando você fica indignado? Eu falei, cara, só tem papel nessa pasta. Ele falou, cara, eu não quero saber, abre a pasta. Aí eu abri a pasta, aí eu comecei a arrancar os papéis. Eu arranquei os papéis e coloquei no colo dele. Eu falei, só que o negócio é o seguinte, cara, esse papel para você não serve nada, mas para mim é o meu emprego. Então você não vai levar embora o papel. Ele falou, mas que papel é esse? Eu falei, eu estou entregando anúncio, fazendo meu serviço, 6 horas da tarde, subindo para tentar ir embora. Ele, o que você tem aí? Aí ele olhou meu relógio. Eu falei, esse relógio aí? Eu falei, cara, esse relógio é de barra aqui. Ele falou, não te perguntei, pelo menos dá um relógio para mim. Eu falei, o cara levou meu relógio, no final das contas. Sabe, queridos, você não tem nada, então você fica ali questionando com o cara, vai roubar o quê, meu? Não tem. Office boy ganha o salário mínimo, todo sujo, suado, cansado, com uma pasta na mão, toda ralada, porque office boy andava, né? Tênis, coitado, tudo sujo, porque tinha que andar desse jeito mesmo. E o cara vai roubar, você não tem nada, o que você vai dar para o cara? Não vai dar nada. Então, quando você vem na igreja, está da mesma forma, você chega para Jesus e fala assim, eu não tenho nada. O que você tem? Não tenho nada, eu só tenho minha vida, meu coração, a minha expressão. A única coisa que eu posso entregar para você é a minha vida, Senhor. Aí o cara entrega a vida dele. É transformado ou não é? É ou não é, irmãos? Dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia! Deus transforma. Deus faz milagre. Deus abençoa. Deus abre portas. Deus manifesta a sua glória, sim ou não? Deus faz a obra. Aí está tudo bem. Aí começa a ladainha. Está tudo bem. Aí eu começo a ter os meus preços. Aí eu começo a ter os meus valores. Aí eu começo a ter a minha condição de pensar. O amor nas nossas decisões está aí agora. O nosso pior pecado, querido, é aquilo que nós conhecemos. É aquilo que nós já sabemos o que é importante para nós, sim ou não? Aí nós trocamos o culto pelo shopping. Trocamos a reunião de oração para assistir o time do coração. Trocamos aquela célula poderosa para inventar de fazer um tempo de comunhão. E assim nós vamos tocando a nossos valores. Nós vamos desfazendo aquilo que foi tão poderoso no começo. Nós construímos e ao mesmo tempo nós estamos destruindo. Esther traz o melhor motivo para nós. Ela sai de um casebre, entra dentro de um palácio, mas ela fala, eu ainda sou de Deus, eu ainda sou de Jesus. Eu ainda sou aquela que expressa a palavra de Deus neste lugar. Existia uma pessoa naquele lugar. Não existia uma igreja. Não existia uma comunidade. Não existia ali uma célula. Não existia ninguém. Não tinha nem discipuladora. Não tinha ninguém que cuidava dela, mas ela tinha um amor pelo Senhor. Ela tinha um amor pela palavra. Queridos, quando nós não temos a expressão de tomar a posição por causa de alguém, aquela pessoa não me ama, aquela pessoa não gosta de mim. Não, talvez ela tenha um problema, ela tenha uma dificuldade, ela está passando por uma situação, mas não é que aquele amor vai fazer a diferença na sua vida. O que vai fazer a diferença na sua vida é reconhecer o amor de Deus que é derramado ao teu coração, que é reconhecer que Ele te ama, que Ele tem o melhor para a tua casa, que Ele tem o melhor para a tua família, e que você está aqui para glorificar o nome dEle, exaltar o nome dEle, e declarar que Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E olhar para a sua vida e falar assim, eu sou amado por aquele que me chamou
Ele te chamou, meu querido. Ele te chamou não para você viver mais perdido lá fora, mas para que você tenha uma vida agora. E essa vida não está presa, é o contrário. Essa vida está te dando a liberdade agora, de reconhecer o que é certo e o que é errado. As nossas decisões estão em amor ali para tomar agora. Deus já nos deu. Deus colocou sobre a nossa vida, a decisão é minha decisão, não é mais de ninguém. Nós podemos, querido, olhar para dentro de nós e falar assim, eu só sirvo, é isso mesmo. Quanto mais você servir, mais você vai ser amado, e vai se sentir amado do Senhor. Quanto mais você colocar a sua vida, e gastar a Ele, diante dEle, e na vontade dEle, Deus vai fazer coisas maiores sobre a sua vida. Deus vai fazer milagres na sua vida. Deus vai transformar a sua vida. Deus vai fazer com que a sua vida seja verdadeiramente tocada pela presença do Senhor. Ele está ali para te guardar. Ele está ali para te proteger. Ele está ali para te amar, para dizer o seguinte, filho, você não está só. Nas coisas mais loucas que você faz em Deus, Deus está contigo ali. Eu lembro de um testemunho de uma irmã que ligou para nós de madrugada, e o demônio não ia embora. E o demônio falava assim, na boca da pessoa que estava endemoniada lá, falava assim, eu não vou embora porque ele não é batizado. Aí a irmã liga para nós lá e fala assim, na época nós nem éramos pastores. O Zezé cuidava da igreja aqui na época. Aí a gente falou assim, não, o que faz? Vai lá, não vai? Naquela época que tinha muitas manifestações mesmo, aquelas perigosas, né? Aí a irmã falou assim, eu sei o que fazer. Eu falei, o que você acha? Eu falei assim, eu vou encher um balde d'água aqui, jogar na cabeça desse peão aqui, eu vou falar que eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode, pastor? Pode? Eu falei, filha, vai na tua fé. Ela encheu o balde. Lembra disso? Ela encheu o balde. E ela falou assim, eu te batizo agora. E o demônio, e foi embora. Foi embora. Caramba, e aí? O que aconteceu? Eu estou tudo molhado. O que aconteceu? Choveu. Aconteceu um terremoto aqui. O telhado abriu, a chuva veio, você se molhou inteiro. Querido, tá com frescura, Satanás do inferno, você vai embora de qualquer jeito. Sabe, querido, sabe por quê? Porque a pessoa está firmada no óleo do Senhor. Porque a pessoa está baseada no poder da palavra de Deus, não está ali para ficar, e agora, pastor? E agora não vai embora, vem aqui, vem aqui. Na época nem era pastor, né? Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, nada. Eu tenho um jeito aqui, qual é? É esse. Eu falei, vai com a tua força, Gideão, vai no teu jeito. As coisas mais loucas desta terra diante de Deus se manifestam, querido, através de milagres sobre as nossas vidas. Você nem acredita naquilo que você vai tomar de decisão em amor agora. E você vai apresentar diante da tua família. E Deus vai mover o sobrenatural sobre a sua vida, porque Ele te ama, porque Ele tem o melhor para a tua vida, porque as promessas de Deus são reais. Aleluia! Ela é real sobre a sua vida. Ela é real. E Deus move. Deus move. E isso, querido, é que alimenta esse amor dentro de nós. Sabe, é isso que alimenta a nossa vida. O que você tem se alimentado? Esse amor. É saber que Deus me ama. E que eu estou feliz com Ele. Quem está feliz com Ele aqui? Estou feliz com Ele. Eu estou feliz nas minhas decisões. Não deu certo. Vai dar em nome de Jesus. Eu creio, profetizo sobre a sua vida. Que a tua decisão aliada com a santificação da palavra de Deus, a verdade estabelecerá o sobrenatural sobre a sua vida, em nome de Jesus. Aquilo que é verdade, querido, não fica no oculto. Deus sempre vai manifestar a sua glória. E assim nós viveremos o sobrenatural, como Esther viveu ali, a salvação de muitos judeus. Infelizmente houve algumas baixas, mas houve a salvação do seu povo. E eles conseguiram reinar agora sabendo. Rei Assuero ficou sabendo que Esther era uma judia, porque até então ele não sabia ainda da qualificação que Esther tinha. Mas agora ele sabe, é uma crente,
verdadeiramente do Senhor. Você vai ser reconhecido como esse homem, como essa mulher de Deus, reconhecida no mundo espiritual. E quando você se apresentar diante de Deus, querido, nem o diabo vai ficar ali. Não tem batismo, vai debaixo de água, e aleluia, e Deus vai mover o sobrenatural, em nome de Jesus. Coloque de pé, querido, aleluia. Eu quero, nesse momento, nós vamos entregar o nosso dízimo, a nossa oferta. Feche os teus olhos. E diante dessa decisão de amor, Jesus colocou sobre nós nesta noite a palavra de Deus, para nós aplicarmos na nossa vida a sua bênção. E como Ele tem demonstrado esse amor sobre o nosso coração e toda a gratidão que nós podemos revelar diante dEle, é aquilo que nós consagramos a Deus, as nossas finanças. Se você pode, querido, sabe, faça essa oração nessa noite. Fale para Deus: Senhor, o Senhor é o dono das minhas finanças. O Senhor é o dono de todas as coisas, Pai. Mas na minha finança, o Senhor tem um amor tão extraordinário, diante das minhas decisões, diante das minhas palavras. Senhor Jesus, eu quero colocar a minha vida nas tuas mãos. Comece a falar com Ele. Fala: Pai, eu coloco o meu dízimo, eu coloco a minha oferta diante do teu altar. Eu sei que tu és Deus, que tu és Senhor, que tu estás acima de todas as coisas, de todo o principado, de toda a potestade. E se o inimigo tem vindo roubar a minha vida, eu olho somente para ti nessa noite, Senhor. Eu olho para a tua palavra e consagro a ti, Senhor. Eu quero entregar o meu dízimo e declarar, Senhor, que tu és Deus, Pai, das minhas decisões ali. Que tu és Deus, Senhor, ali dos meus negócios. Que tu és Deus ali, Senhor, ó Pai, nas oportunidades que tem vindo sobre a minha vida. Que tu és Deus, Senhor, para amarrar ali o inimigo que tem colocado perdas e roubos na minha casa. Tu és Deus, Senhor. Espírito Santo, seja sobre nós e libera o poder da tua palavra sobre as nossas vidas, Pai. Traz a luz, traz o conhecimento, Senhor. Nós queremos te agradecer, Pai, pela bondade que o Senhor tem nos dado, Senhor. Nós somos dizimistas, nós somos ofertantes na sua casa, e cremos, Pai, que o milagre de Deus já tem batido a nossa porta, porque naquilo que nós andamos, Senhor, na palavra em que nós cremos, é quando nós estamos vivendo diante de Deus. O Senhor é bondoso, Pai. Coloque as tuas mãos, Senhor, sobre a vida de cada dizimista nesta noite. Eu declaro esta palavra, Pai, sobre essa casa, sobre essa família. Eles multiplicarão, eles florescerão e eles frutificarão nessa terra, Pai. E todos verão, Senhor, à sua volta, que há um Deus a quem Ele serve, o Deus vivo, o Deus todo-poderoso, Pai. Nós consagramos a Ti o nosso dízimo, a nossa oferta, e nós apresentamos nesta noite diante do Teu altar, em nome de Jesus. Venha com alegria, querida, em nome de Jesus.